Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Amorim Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje vou falar sobre um processo que se arrasta há 10 anos, mas finalmente teve um final feliz. A aprovação do curso de Medicina da Universidade Católica Portuguesa. Portugal era o único país da Europa que não tinha um curso privado de medicina. E isto acontecia não por falta de vontade, porque de facto existem, para além da Universidade Católica, também a Universidade de Fernando Pessoa, entre outras, existia a vontade de abrir um curso privado de medicina, mas existiam instituições que sempre se opuseram a que isso acontecesse. Em particular, duas. A A3ES, a instituição que faz a acreditação do ensino superior e, portanto, valida se os cursos cumprem aquilo a que se propõem e se têm a qualidade pedagógica necessária para poderem serem ministrados e, obviamente, o corpo docente também. E depois a Ordem dos Médicos, que deu sempre um parecer negativo, mas por outros motivos. Comecemos pela A3ES. A função da A3ES é técnico-pedagógica, é perceber se existe um corpo docente, se os conteúdos pedagógicos, se a forma como o curso está estruturado, cumpre aquilo que é a sua função, a de formar um médico. E, portanto, é importante perceber se o médico sai com uma boa formação ou não. Essa é a função, a missão da A3ES. Quando nós olhamos para os pareceres que a A3ES foi dando ao longo destes anos, em particular o último, o parecer negativo que deu, um dos argumentos que usou, que é um argumento, enfim, altamente questionável, já vão ver porquê, dizia que um dos motivos para o parecer negativo derivava do facto de existirem provavelmente excesso de médicos em Portugal e este curso de medicina contribuir para o agudizar do problema, ainda mais excesso de médicos. Ora, esta consideração, para além do facto de que é uma consideração extremamente difícil de fazer, dediquei parte do meu doutoramento a estudar justamente esta questão, ainda hoje tenho bastantes dúvidas, portanto não é taxativo se temos excesso ou falta de médicos, mas aqui o ponto relevante é que isto é uma posição política. O dizer que um curso deve abrir ou não deve abrir porque vai ter um impacto no mercado de trabalho, em particular nos médicos, é uma consideração puramente política, não é uma consideração técnico-pedagógica, nada nos diz sobre a qualidade do ensino, a qualidade dos docentes e se vamos ter bons médicos a sair deste curso de medicina ou não. Portanto, este é um exemplo claro de uma violação grosseira do que são as competências da A3ES, claramente extravasou o seu domínio e aquilo para o qual foi mandatada e a razão pela qual existe. O outro argumento apontado para dar o parecer negativo tinha que ver com o facto de o curso de medicina da UCP ir buscar muitos docentes a outras universidades públicas e recorrer muito a docentes convidados. Este argumento é ainda mais irónico, porque a esmagadora maioria das universidades públicas portuguesas, se não todas, depende em larga medida de docentes convidados. Existem faculdades, departamentos em que mais de metade e mais de metade do corpo docente são docentes convidados. E, portanto, se esse é um critério para não se poder abrir um curso de medicina privado, bom, então, se esse critério fosse aplicado de igual forma às universidades públicas, a maior parte delas teria de encerrar, porque não garante o corpo docente a tempo inteiro para poder ministrar o curso. O que, aliás, nem faz muito sentido, porque sendo a medicina uma ciência bastante prática, bastante experimental, quer-se que os médicos tenham também experiência clínica e, portanto, experiência do terreno, e é natural que muitos deles acabem por lecionar em diferentes locais. Passa-se exatamente o mesmo nas universidades públicas portuguesas. Já o argumento da Ordem dos Médicos, bom, é uma posição mais corporativista, é uma posição que tem como objetivo, pura e simplesmente, controlar o acesso à profissão, controlando o número de vagas. Fazer isso nas universidades públicas é mais fácil, porque faz a nível central, através do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, que determina as vagas. Fazer isso em universidades privadas é mais complicado, porque não existe o lobbying político que pode ser exercido, é mais difícil de fazer em universidades privadas. No entanto, há um argumento importante que a Ordem dos Médicos levantou e assim merece algum
alguma reflexão, que é a questão da capacidade formativa para o internato médico, ou seja, para depois do médico tirar o seu curso de 6 anos, poder tirar a sua especialização e especializar-se numa área da medicina. De facto, não existe, se nós aumentarmos muito o número de clausos na universidade, pode não existir capacidade formativa, número de especialistas, locais onde realizar os internatos de especialidade, porque não existe capacidade formativa suficiente. Isso é de facto, ou pode ser de facto, um problema. Mas existem duas formas de resolver este problema. Que é a forma que tipicamente é advogada pela Ordem dos Médicos, é limitar o número de clausos, portanto, limitar a entrada de alunos de medicina, mas a outra forma é reforçar a capacidade formativa, é garantir que existem muitos hospitais privados que, aliás, já se têm disponibilizado, que já têm protocolos, que já têm feito por isso, que podem reforçar a capacidade formativa e que podem garantir que existem vagas de especialidade para estes novos médicos. E, portanto, existem formas alternativas de resolver o problema. Termino só referindo que no discurso, o curso iniciou oficialmente há uns dias atrás, 2-3 dias atrás, e que no discurso de abertura foi interessante ouvir que finalmente, ao fim de 10 anos, a Universidade Católica Portuguesa foi capaz de vencer as burocracias do Estado e que, aliás, a formação de médicos não tem de ser um exclusivo do Estado, não tem de ser um exclusivo do setor público, pode ser também feito por outras instituições, como, por exemplo, a Universidade Católica Portuguesa. Quem disse isto foi, imagine-se lá, o nosso primeiro-ministro António Costa, que exatamente no dia a seguir, em Coimbra, numa ação de campanha, veio perorar contra os seguros privados de saúde e os prestadores privados de saúde que querem destruir o SNS. Portanto, António Costa, com muita facilidade, diz tudo e o seu contrário. Com isto me despeço, desejando muitas felicidades ao curso de Medicina e, obviamente, um bom fim de semana para vocês.